Paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 38. Vamos abrir um parênteses aqui na história de José e contar aqui um fato muito interessante que aconteceu com um dos irmãos de José, no caso Judá e a Tamar, certo? Olha só. Aconteceu por esse tempo, lembra-se, nós estávamos estudando no capítulo passado, que José foi vendido lá como escravo, certo? Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou tornou a conhecer e deu à luz a outro filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome era Selá. Ele estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do seu irmão e cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria sido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tina, ele e seu amigo Hira o Adumita. E o comunicaram a Tamar: eis que o seu sogro sobe a Tima para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Sela já era homem, e ainda não fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu ele a ela no caminho, ele disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito de rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? E ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantando-se, ele se foi e tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Ele foi embora e ela fez isso. Bom, enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não o encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao rebanho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Bom, tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não tem prostituta nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar sua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, que seja queimada.
Em tirando-a, mandou-lhe dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é esse selo, e este cordão, e este cajado? Reconhecendo-os, disse Judá: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse: esse saiu primeiro. Mas, recolhendo-lhe a mão, saiu outro primeiro, e disse: rompesse saída? E ele chamou Pérez. Depois lhe saiu o irmão, cuja mão estava o fio encarnado, né? Eles chamaram Zera. À luz desse texto, é muito importante que você entenda o seguinte: é um parênteses na história de José. Então aqui o Judá, ele acaba se afastando dos irmãos, encontra a mulher lá tranquilo, casa com ela 3 filhos. E é importante aqui que você vê que quando os jovens, né, um deles se casa com a Tamar, só que não conseguiu conceder ter filhos, acaba morrendo, porque a Bíblia diz que ele andava nos caminhos aí que não agradavam a Deus, né, não dá detalhes sobre isso, diz que ele era meio perverso, e aí ela casa com outro irmão para manter a descendência, só que o outro irmão acaba não gerando filhos com ela, acaba desagradando, usando apenas a parte física dela, acaba ejaculando para fora, e aí o fato é que a Bíblia registra que ele deixa cair o sêmen na terra, que também não se agradou muito a Deus isso, e ele também acaba morrendo. Judá então pede para Tamar voltar para os pais, até que o outro filho cresça, para poder então gerar um filho com ela. A Bíblia diz, porém, que passa o tempo e o Judá não faz isso. E a Tamar, então, fica sabendo, quando morre uma das filhas dele, que ele vai lá tosquear as ovelhas e ela se finge de prostituta. E aí o Judá cai no truque dela, acaba deitando com ela e ela pede 3 coisas para ele. Olha o que ela pede. Olha, o cordão, o cajado, certo? Que seguras, e o selo. E aí ele pede essas 3 coisas para ele e ele dá para ela até que haja uma troca do cabrito. Então depois ele volta para casa dele, pede para o amigo dele voltar lá, entregar para a prostituta o cabrito e pegar de volta o quê? O selo, o cajado e o bordão. É isso que ele fala lá? O selo, o teu cordão e o teu cajado. E aí ele vai para lá então. Só que ele acaba não encontrando. 3 meses se passa e fica sabendo que a Tamar está grávida. Então traz ela para cá, ela adulterou, vamos queimá-la. Quer dizer, ele começa a apontar o erro dela para esconder o seu. E ela fala: pera um pouquinho só, mas fala para ele antes de me julgar que essas coisas são do pai da criança. E o que era? O selo, o cajado e quem mais que ele pede lá mesmo? É isso mesmo, 3 coisas que ele pede lá: o cordão, o selo, o cordão e o cajado. E ele reconhece. E aí baixa a bolinha e fala: olha, na verdade ela é até mais justa do que eu, porque o meu filho cresceu, eu havia prometido dar para ela e acabei não fazendo isso. E aí ele acaba aí ficando na dele. Então, aqui nós temos uma grande lição. Primeiro, que as coisas que o Judá fez oculto, acabou saindo escondidinho, saiu com uma prostituta, no final acaba sendo revelado aqui. Então, isso é uma grande lição e dói o coração até, porque assim, ó, tudo que você faz oculto, tudo, amado, tudo, se você decidiu andar na presença de Deus, você tem que ser uma pessoa correta. Por quê? Porque se você acabar fazendo escondidinho lá, vai ter uma maneira de o diabo vai revelar e você vai passar vergonha. Então tem que tomar muito cuidado. E na verdade é sempre que passar vergonha, porque quando você se propõe a andar no caminho de Deus, fazer as coisas corretas, tudo que você faz tem um peso maior. Tudo que as pessoas vão falar: você não é filho de Deus? Você não é evangélico? Você não é católico? Você não é cristão? Você não é cristão? Você não é religioso? Quer dizer, então assim, tudo não interessa, até essa sua religião não interessa. Tudo que você possa ser uma pessoa religiosa, não falando evangélica,
menos religiosa, tudo que você faz vai ter um peso maior, porque você vai querer fazer as coisas corretas. E você acaba errando aí por amizade, ver que um amigo levou você, uma situação constrangedora, uma situação difícil, você estava lá em baixa, né, com a autoestima baixa, aí você acaba errando lá, não justifica, mas você acaba se envolvendo com uma prostituta, no caso dele aqui, e aí acaba cometendo um erro e se esconde. E aí não teve jeito, um dia volta e isso é revelado. O fato é que tem que tomar muito cuidado com essas ciladas, amado. E aí, ele errou porque ele não cumpriu a parte dele. E a Tamar queria ter filho, então ela vai, se esconde, se finge de prostituta também e acaba enganando ele. Quer dizer, tudo que você planta você acaba colhendo. Mas olha, na presença de Deus, se você tem aí as coisas que te mantêm na presença de Deus, que te mantém a identidade da familiar, no caso de Judá, você não pode perder. Você não pode perder por um momento de prazer a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Eu sei que é fácil falar isso, né? Para quem é adulto e já teve experiências sexuais, às vezes fica um pouco difícil você aí por algum motivo perder, você já experimentou, fica difícil você deixar de realizar esses atos sexuais, porém, que seja com a sua esposa, que seja com aquela pessoa que você está casado, que você tem um relacionamento. Por quê? Porque você vai entender aí que o relacionamento fora do casamento, um dia a casa cai e descobre aí, você vai acabar passando vergonha. Por quê? Porque aqui o Judá, o que ele fez? Ele escondeu tudo isso. Depois, uns 3, 4 meses depois, todo mundo pensando que ele estava aí na boa, tá? Um exemplo, a nora fica grávida, ele, não, manda queimar porque ela é traidora. E ela fala assim, e ela devolve, de quem é esse selo aqui, esse cajado aqui, esse cordão, de quem é? É do pai da criança. Então o Judá reconhece e fala, olha, na verdade, ela é até mais justa do que eu, porque eu prometi que quando meu filho crescesse, ele seria o pai da criança lá dela, coabitaria com ela, eu a daria como esposa para ele, mas acabei enganando ela e ela acabou aí também devolvendo o que eu acabei, devolvendo para mim o que eu acabei fazendo para ela. Então aqui, não que você tem que apontar o erro de outros, né, para se esconder, porque não, reconheça seus erros. Peça perdão para Deus. Deus está de mãos abertas, com o coração aberto para te perdoar e para você não errar mais e continuar caminhando. Você não pode trocar as coisas que te mantêm na presença dele por um momento de prazer. Você não pode abrir mão do seu selo, você não pode abrir mão do seu cajado, você não pode abrir mão do seu cordão por um momento de prazer. Então, o selo, o cordão e o cajado, que era o que ligava, né, as coisas que ligavam o Judá, que eram dele ali, que vamos dizer assim, que representava, né, o padrão dele, quem ele era, as coisas dele, ele trocou por um meio de prazer. E aí depois acabou aí passando vergonha no final. E aí a menina, a Tamar, acaba tendo 2 filhos, né, o Pérez e o Zerá, e fica tranquilo ali na dela e a vida continua. Então, mantenha-se na presença de Deus. É difícil, tem momentos difíceis que você vai estar talvez aí passando por situações psicológicas complicadas. Ele perdeu a filha, ele estava para baixo, amava mais a filha, amava bem a filha, e aí não justifica você se enfiar e se perder aí em prostituta, em coisas, em bebida, em drogas. Não. Calma, vai passar. Tudo tem um tempo debaixo aqui do sol, tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, nenhum deserto é eterno, nenhuma situação é eterna. Então, vamos enfrentar as situações e sair seguros, com a cabeça segura, para que Deus possa, então, lá no final da luta, nos manter em pé e um recomeço na presença de Deus. Então, vamos tentar errar menos e sempre consultar a Deus antes de agir, para que Deus nos mantenha firme na presença dele. Amém? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Continue lendo a Bíblia. Nos próximos capítulos vamos voltar para a história de José. Vamos ver o que Deus tem aí prometido para José, como Deus vai trabalhar na vida dele para que ele se torne um grande líder e um grande homem. Um beijo para você. Deus te ama. Continue estudando a Bíblia. Continue na presença dele. Não troque a presença de Deus por um momento qualquer. Tá bom? Tchau. Até a próxima aula.